Fala, seus doidos! Beleza? Como é que vocês estão? Tranquilinho? Cara, vou trazer um papo hoje que é o seguinte. Eu tava assistindo, velho, um youtuber gringo. Porra, o cara tem uma ideia massa. E aí eu fiquei pensando, porra, ele trouxe um conteúdo que aqui eu nunca vi ninguém falando. Eu vejo a galera usando, mas ninguém falando. A diferença de nômade e nômade. Tá, o brasileiro e o americanizado. Solta a vinheta. Pois bem, gente, o lance é esse. Eu vou ser bem sincero. Qual a diferença entre nômade e nômade? Nômade em português, e o nômade em inglês. São situações distintas e diferentes. Mas antes eu queria falar da situação Brasil, Tupiniquim. O termo nômade, escrito em português, ele foi criado pelo Clube Abutres, né, ele é o detentor dessa patente de nômade, que é o nômade, ele é um poder hierárquico, é um cargo hierárquico, é um cargo, né, é o cargo máximo, digamos assim, o cara que ele aprendeu de tudo, é um cara que ele passou do suporte, do próspero, passou pelo meio escudo, passou pelo colete fechado, exerceu alguma função administrativa como diretor. Então ele tem que ter toda uma jornada dentro do clube, primeiro pelo clube, viajar, conhecer o mundo inteiro, o mundo que eu falo, mas assim, o Brasil inteiro que seja, né, conhecer, né, boa parte, né, viajar bastante, rodar pra caralho. E aí ele recebe essa nomeação, né, que é uma forma de homenagem, uma forma de reconhecimento pelo mérito daquela pessoa. Então, quando o cara roda hoje, como você vê muitos dos abutres com o nômade, é porque ele já chegou naquele patamar máximo. Então, o cara é altamente respeitado. Inclusive, os próprios presidentes respeitam muito, né? Como se os caras fossem meio que os conselheiros e tal. Então, isso é bem bacana. Mas, porra, qual é a diferença do nômade, né, para o nômade? Eu posso não saber falar o nômade americano, minha pronúncia pode estar errada, mas é o nômade que é abreviado, né, da forma nômade americana. Que existe sim uma grande diferença. Pelo que eu tinha pesquisado, engraçado que eu antes de comentar sobre isso, eu vou explicar o porquê que eu fiz esse vídeo. Eu estava assistindo esse youtuber que eu falei a vocês, e ele estava numa feira de pets, né, de Hawkers, né, que são os bordados lá nos Estados Unidos, em Connecticut. E a primeira coisa que ele apontou foi para um bordado que estava sendo vendido com escrito nômade, né, que ele falava que não poderia ser utilizado, e quem usa tomar muito cuidado. Então vou explicar por quê. O nômade, diferente do nosso Tupiniquim, o nômade é aquela pessoa que ele não tem uma sede. Ele responde por uma chapta, mas ele não como é que eu posso dizer? Ele não fica fixo. O seu rocker não é do estado, não tem nada disso, é apenas nômade. Mas ele responde para o presidente, ele responde para o presidente, né? O presidente nacional manda e ele obedece. Pelo que eu entendi, são coisas que a gente acaba aprendendo. Então, pelas coisas que eu comecei a absorver, eu percebi que quando o presidente nacional tá para abrir uma nova chapa, né, ele solicita a presença dos nômades que estão próximos daquela região, para que essa galera chegue junto, comece a olhar, né? Porque assim, primeiro ponto, os nômades, na sua grande e maciça maioria, do exemplo que eu estou dando, são 1%, que é a grande maioria lá dos motoclubes americanos. Então, essa galera, como todo mundo sabe, não pede permissão, só chegando em ponto final. Então, os nômades, eles vão na frente, avaliar território, ver se existe risco, ver se está tudo ok, quem são as pessoas que são prováveis, né, pessoas ou clubes que venham vir até qualquer tipo de treta territorial ou coisas do gênero. Então, essas pessoas são os nômades, né? São essas pessoas que fazem parte disso aí.
pelo que eu consegui assimilar, é muito mais complexo, é muito mais exigente do que um próprio membro de clube colete fechado, porque diferente do colete fechado, que está ali na sede, na chapa, existe 2, 3, 4, 10, 20, então você pode dizer assim, então, pelo que eu compreendi, é que eles não podem jamais dizer não, chamou, ligou, tem que estar prontamente, não que isso não seja o caso de quem está em chapa, né? No caso da sede também tem que ter obrigação, ligou, né? Isso é uma responsabilidade de clubes tradicionais, né? Que são um pouco mais rigorosos, são bem mais rigorosos, coisas do gênero. Então existe essa grande diferença. Tá, Bruno, mas por que tu está comentando isso? Porque eu vi vídeos que não falam sobre isso, e o que foi dito foi muito superficial, é muito texto que se pegou na internet e colocou. Eu, além de pesquisar, além de conversar, né, com o YouTube, eu fiz várias perguntas para poder tirar dúvida, li, né, vários comentários da galera. Eu também aproveitei e peguei com 2 pessoas amigas que eu falei, cara, tinha um outro amigo só que eu não consegui, né, falar com ele, mas eu perguntei 2 pessoas conhecidas e perguntei sobre isso. Ele falou, Bruno, né, ele começou a me explicar detalhadamente o processo, né, lógico que algumas foi de uma vivência bem curtinha, mas que serviu como um parâmetro para poder eu estar trazendo esse conteúdo, certo? Então, por que é importante? Eu até fiz uma publicação lá no clube falando sobre isso, e depois fui até orientado que né, algumas outras coisas que eu vou estar trazendo aqui, que eu coloquei que não se deve utilizar o nome nômade em inglês no colete e ir para os Estados Unidos, ainda mais se você tiver um colete tripartido. Que é tripartido? Nome do clube, a arte do brasão e aqui embaixo escrito nômade nas costas, porque isso é automaticamente identificado como um motoclube 1%, certo? Então isso é um problema seríssimo. Por isso que, agora vocês vão entender, por isso que no vídeo que tem o cara falando na feira de rockers, né, dos pets, dos bordados, que não se deve utilizar, porque você pode correr, imagina. Então assim, imagina, você tem determinadas cores, que é também um grave erro, você ter as cores, você não chegar junto dos clubes que já são tradicionais e pedir permissão, coisa do gênero, isso é importante da galera fazer. Nós fizemos isso é importante. Então, imagina, você, tem uma cor específica e colocar nômade, colete tripartido, ir para os Estados Unidos e vestir ele. E aí? Aí tu tá passando e de repente você encara com um dos maiores clubes ou algum clube lá, e aí começa a primeira investigação, né? As perguntas, porque vai rolar treta, é fato. E isso eu tô falando porque foi o que foi passado, realmente vai acontecer problema. Então é importante a gente conhecer muito, não somente fora, é importante conhecer tudo o que acontece aqui dentro. Eu acho importante a gente conhecer o que pode, o que não pode dos clubes 1%, respeitar acima de tudo, né? Se você tá vendo que os caras estão lá no evento, chega e você tá chegando depois, chega, cumprimenta, apresenta, tal. Isso é respeito, cara. Tá? Não é pra você ter medo, é pra você ter respeito. Agora, lógico, você tem que saber como você chega, Não adianta você chegar fazendo papagaiada que, logicamente, você vai estar desrespeitando. Então, o lance do Nômade é isso, é estar trazendo essa informação, porque aqui no Brasil tem a sua característica bem específica, que todo mundo pode, né, até onde eu imagino, não é nada que possa ser proibido para os outros clubes, né, os clubes fazerem iguais, a não ser que, lógico, o Abutre chegue e fale, não, isso não pode. Aí sim, cada um tem que, é isso que eu digo, tem que respeitar, porque se é um clube que já tem décadas, tem que ser respeitado, sem sombra de dúvidas, tem que se ter respeito pelos clubes maiores que existem aqui no Brasil. Não é a questão fora. Tem que conhecer fora e tem que conhecer aqui também. Conhecer tudo. Se você está no meio do motoclubismo, não quer dizer que você vai viver o tempo inteiro só no Brasil. Você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa. Então você tem que saber que lá fora a coisa é diferente. Entendeu? Então você tem que se preparar para você não cometer um grave erro fora e começar e ter de repente, tu vir no caixão, ou vir com o olho roxo, ou vir sem dente. Então são pequenas coisas que fazem sim uma grande diferença. Então a informação, eu acredito que
como eu já tenho esse meu viés de comunicação, de estar trazendo, né, conteúdo, estar trazendo informações, aí é de extrema importância, né, trazer esse material para que a galera entenda, compreenda, porque pode sim, você pode cometer. Então a galera nova que está chegando não sabe disso, entendeu? A galera hoje, como falo, cara, o motoclubismo virou um oba-oba muito grande, tudo a galera faz o que quer, bota o que quer, não respeita, não pesquisa, sabe? Aí você vê 10 clubes com o mesmo nome, aí não registra um motoclube, aí começa a dar uma confusão. Então é bom esse entendimento para que você não cometa um erro que possa lhe causar sérios problemas. Certo, gente, vídeo rápido, informativo, que eu não vi, né? Infelizmente eu não vi nada a respeito desse material. Então só para é um meio de estar trazendo esse tipo de informação, porque eu vejo que é legal que novos clubes tenham a liberdade de crescer, mas que cresçam da forma certa, para não fazer besteira e estar desrespeitando outros clubes, independente de ser nacional, independente de ser gringo. Por mais que você tenha uma certa admiração, que eu acho que se tem admiração tem que ter respeito, sempre perguntar, olha, posso, eu vou estar trazendo um próximo vídeo falando sobre alguns elementos que é utilizado no meio biker e que tem uma conotação muito pesada, mas eu vou trazer e te mostrar o que realmente isso pode acarretar no futuro próximo, um sério problema para a gente que é biker, beleza? Então, gente, é isso, forte abraço, falou, fui!